Pois é, nós estamos começando agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é o meu dia e o meu convidado vem da Polícia Federal. É o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Cubas, que está aqui junto conosco, já agradecendo a gentileza do senhor abrir seu espaço na agenda para vir bater um papo conosco aqui. É um prazer. E eu já começo formulando uma pergunta que mexe com todos nós, que é o passaporte. O passaporte é uma incumbência também da Polícia Federal, todo mundo sabe disso, mas mudou o esquema de liberar o passaporte, de confeccionar o passaporte, de receber o passaporte. E vocês foram para os shoppings, né? Isso. Por que essa ideia? De onde é que surgiu essa ideia? A Polícia Federal, ela é a Polícia Judiciária da União. A nossa atividade principal é investigar os crimes de atribuição que envolvem a União, sejam bens da União, crimes federais. Mas, além disso, nós temos uma gama de atividades administrativas, né, até que consome grande parte do nosso efetivo. Então, a Polícia Federal, por exemplo, controla a segurança das agências bancárias, os vigilantes que andam armados, questão de controle de produtos químicos, os produtos químicos que podem ser utilizados para refino ou processamento de drogas. Toda a comercialização para fins lícitos é controlada pela Polícia Federal. Controle de estrangeiros, né, controle das fronteiras e emissão de passaporte para os brasileiros, né. Até 2019, em Santa Catarina, nós estávamos com um grande problema que era a demora para a pessoa conseguir agendar, depois de preencher no site o formulário, pagar a taxa. A agenda estava muito longa, a data para ele conseguir marcar para coletar os dados para conseguir o passaporte. Isso esbarra numa questão de falta de pessoal, né? Tanto de policiais para esse tipo de atividade como de terceirizados. Então, nós resolvemos fazer parceria público-privada com os shoppings. A ideia seria o shopping fornecer a estrutura, toda a estrutura, local, funcionários terceirizados, mobiliário, luz, água, pagar todas as despesas para a Polícia Federal montar um posto de atendimento que a gente chama de PEP, que é Posto de Expedição de Passaporte no shopping. E quantos postos tem em Santa Catarina? Nós começamos ano passado com o de Florianópolis, que a gente foi o projeto piloto, deu muito certo, a gente conseguiu, era uma fila de mais de 40 dias para você conseguir agendar o passaporte. Em menos de 3 meses ele funcionando, a fila zerou. 2 dias a pessoa já conseguia marcar para tirar o passaporte. Então, com essa experiência que a gente teve em Florianópolis, a gente acabou abrindo um em Criciúma, um posto em Joinville. A gente reformulou toda a estrutura do de Itajaí, que já funcionava num shopping, mas não nesses moldes. Então, ele tinha pouco pessoal para fazer atendimento, porque a nossa ideia é deixar os policiais supervisionando o trabalho, e essa parte mais braçal de coleta de dados, tirar foto, conferir documento, pode ser terceirizado sob a supervisão do policial, né? Porque, na verdade, ali são coletados os dados e o passaporte ele é expedido automaticamente na Casa da Moeda. Ele não é expedido ali. Ali é um trabalho só de coleta de dados, aí o passaporte é expedido na Casa da Moeda e o prazo para chegar aqui é o prazo só de trâmite do passaporte do Rio de Janeiro para cá. Mas vocês abriram em Blumenau também. E Blumenau foi um diferencial, porque em Blumenau é a única dessas cidades que nós não temos delegacia da Polícia Federal. Só que nós tínhamos uma demanda, os nossos registros, as nossas pesquisas apontaram que quase metade dos passaportes que eram emitidos em Itajaí eram de pessoas que moravam em Blumenau ou região. Que ali é uma região muito rica, muito populosa, mas ela acabou não tendo uma delegacia da Polícia Federal porque ela está muito próxima de Itajaí, que necessariamente tem que ter uma delegacia da Polícia Federal por causa do porto, e de Joinville, que é a maior cidade do estado. Então, Blumenau acabou sendo penalizada nessa questão de não possuir uma delegacia da Polícia Federal. Se não fosse essa questão de proximidade com Itajaí e Blumenau, com certeza ela teria uma delegacia própria. Mas a forma da gente resolver isso foi montando um posto de atendimento de passaporte em Blumenau, porque daí evita que a pessoa tenha que se deslocar 2 vezes, porque ela tem que ir a primeira vez para coletar os dados e a outra vez normalmente depois de uma semana para buscar o passaporte. Buscar o passaporte, né? Então, tanto é que hoje o posto de atendimento de passaporte em Blumenau, ele é o segundo do Brasil que mais emite passaportes por máquina.
ele tem a segunda maior produtividade de passaporte por máquina do Brasil. Do Brasil, Do em Brasil, Blumenau? o de Blumenau. Blumenauense está viajando. Está viajando, está viajando. Agora, uma curiosidade que eu tenho, o senhor até antes de começarmos aqui a entrevista, eu conversava com o doutor Ricardo Cubas e o senhor me falou sobre registro de armas. Nós estamos em terceiro lugar no Brasil, Santa Catarina? As pessoas normalmente confundem registro com porte, né? O registro de arma, ele respeita apenas critérios objetivos. Ou a pessoa preenche aqueles requisitos ou não preenche. Não é feita nenhuma análise se ela precisa daquela arma ou não precisa daquela arma. São basicamente critérios: não possuir antecedentes criminais, ser aprovado no teste de tiro, aptidão psicológica. Então, são requisitos formais para ele conseguir o registro da arma. E quem faz isso é a Polícia Federal? É a Polícia Federal. Essa aptidão toda de testes? São profissionais que possuem registro na Polícia Federal, autorização da Polícia Federal para fazer tanto o psicológico como o teste de arma. São pessoas que são credenciadas na Polícia Federal para prestar esse tipo de serviço. Então, tanto o registro como o porte são controlados pela Polícia Federal. Na questão do registro de armas, Santa Catarina hoje, isso são dados estatísticos de 2019, né? 2020 é está sendo um ano atípico, então dá para levar como base, mas 2019 foi o terceiro estado do Brasil que mais emitiu registro de armas de fogo, perdendo em números absolutos. A gente ficou na frente de São Paulo, que tem uma população muito maior do que Santa Catarina, não tem nem como comparar o tamanho do estado. Ficando apenas atrás do Rio Grande do Sul, que também é um estado mais populoso, e de Minas Gerais, que também é um estado muito populoso, mas muito próximo do número de armas registradas do que no Minas Gerais. Agora, o registro não significa que a pessoa tem o porte. Não, o registro é para ela ter a arma de forma legal dentro de casa. Dentro de casa. Na sua residência. O porte é para ele poder sair com a arma. Para ele poder sair com a arma, transitar, andar na rua com a arma. Daí, doutor Cubas, o requisito é bem maior, é mais rígido? É mais rígido, os testes são diferentes, o teste psicológico é diferente, o teste prático é diferente, e ele tem que comprovar uma real necessidade de andar armado, que difere muito, não é a pessoa dizer eu moro numa cidade insegura ou num país violento, então eu preciso andar armado, porque senão todo mundo tem que andar armado. Ele tem que provar uma situação que o coloca diferente de qualquer pessoa, qualquer cidadão normal. E aumentou o porte? Aumentou o porte também. Algumas categorias que antes não era concedido o porte, a gente começou a estender para essas pessoas o porte. Por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos uma situação peculiar, que são os agentes penitenciários temporários e os agentes socioeducativos temporários, né? Em muitos estados, esses cargos só são ocupados por pessoas concursadas. Aqui são pessoas contratadas. Mas, no meu entender, essas pessoas exercem uma atividade de risco. Então, nada mais justo que um risco além do que qualquer cidadão possui. Que eles tenham também direito ao porte de arma. Agora, o cidadão comum aumentou o porte de arma? Aumentou. Eu não tenho os números atualizados, mas nós tivemos um aumento mais ou menos de 2018 para 2019, na casa dos 20%, 25% no aumento do porte de armas. E se explica o que é isso? Bom, nós tivemos um período em que houve uma alteração legislativa que aumentou a gama de pessoas que que teriam direito ao porte de arma. Então, durante esse período, alguns portes foram concedidos. Essa normatização, depois ela acabou sendo revogada, né? Mas o entendimento nosso é que algumas outras atividades, profissões, são consideradas profissões de risco que fazem jus ao porte de arma, né? O cidadão normal, para ele ter direito a um porte de arma, ele vai ter que comprovar uma situação muito específica, por exemplo, questão de uma ameaça, mas não ele alegar uma ameaça, tem que ter um processo, um boletim de ocorrência, uma situação que está tramitando na justiça, tem que ter um fato muito mais claro que justifique a gente conceder um porte, nem que seja por um período específico, para que no futuro a situação dele, de risco ou não, seja apreciada, né? O senhor falou no início do programa, o senhor colocou, até listou uma gama de atribuições da Polícia Federal. Antes de eu entrar nas operações da Polícia Federal, que levanta o cabelo de muita gente aí, eu queria lhe perguntar sobre terrorismo.
A Polícia Federal, a nossa Polícia Federal também atua nessa área. Nós temos uma situação de terrorismo no Brasil? Nós podemos localizar isso ou não? Sim, tanto que a Polícia Federal se viu obrigada, pela demanda crescente, a criar uma divisão antiterrorismo. Essa divisão ela é uma estrutura dentro da Diretoria de Inteligência Policial em Brasília e ela centraliza as informações em Brasília e presta auxílio para as unidades estaduais, né? Nós já tivemos situações na época da Copa do Mundo, né? Pessoas que estavam planejando atos terroristas no Brasil. E por mais que no Brasil a gente não tenha uma tradição envolvendo atos terroristas, hoje com a internet, com esse recrutamento feito pela internet, a gente não pode descuidar desse aspecto, né? Nós temos aquela pessoa que ela acaba sendo recrutada por grupos radicais, sejam políticos ou religiosos, né? Nós temos também a questão da fronteira nossa do Brasil com o Paraguai, com os outros países, que sempre a fronteira é utilizada como uma forma da pessoa tentar escapar da lei, né? E lá tem muita gente ligada a esses grupos terroristas, né, familiares até. Assim, não há fatos concretos que indiquem essa ligação com grupos terroristas, mas a região da fronteira normalmente é uma região que tem pessoas que transitam entre esses países, né, e além de pessoas transitando, nós temos recursos transitando. Então, por exemplo, eu posso falar especificamente da questão de Foz do Iguaçu. Eu fui chefe. O senhor atuou lá, né? Eu fui chefe de Foz do Iguaçu durante 3 anos. Então, lá nós temos comunidades que moram na região, que mantêm os laços com o Oriente Médio, com países que há essa questão do terrorismo. Então, esse monitoramento é feito pela Polícia Federal, né? Os grupos extremistas são monitorados pela Polícia Federal. Eventual tentativa de recrutamento de pessoas no Brasil, há um grupo que trabalha nisso, né? Pessoas, às vezes, que praticam, são ligados a grupos terroristas nesses países e vêm para o Brasil. Às vezes ela pode estar querendo vir para cá sem o intuito de praticar um ato terrorista. E vocês acompanham tudo isso? Mas a gente monitora essa pessoa. É feito um acompanhamento, é feito um monitoramento dessas pessoas. Mas nunca extrapolou? Não. No sentido de tentar alguma coisa aqui? Não. Nós tivemos, por exemplo, uma situação, que isso posso falar que foi em Santa Catarina. Ano passado, uma pessoa alardando nas redes sociais que ia praticar um ato terrorista numa feira que ia ocorrer em São Francisco do Sul. Aí a primeira coisa que passa pela cabeça, não, é um louco, é um cara sem juízo, que não vai fazer nada. A gente prefere pecar pelo excesso. Então nós fizemos uma investigação prévia, fizemos uma solicitação de um requerimento ao juiz de busca e apreensão na residência desse indivíduo e monitoramos ele durante todo o período que estava ocorrendo essa festa. Na verdade, era uma pessoa que tinha problemas mentais, né? A própria mãe dele afirmou, mas ele foi monitorado durante todo esse período, foi acompanhado, acabou não fazendo nada, mas é uma situação que a gente não pode, a gente sempre tem que agir reativamente, a gente tem que ser proativo nessa questão, não esperar acontecer o fato, porque senão depois é só correr atrás do prejuízo, né? Agora, se o terrorismo se monitora, se acompanha, tem um outro problema que é bem delicado e grave, que é o tráfico de drogas. Esse realmente é uma situação que eu entendo que vocês têm um trabalho árduo e constante. Eu tenho 20 anos como delegado da Polícia Federal e eu trabalhei bastante na região da fronteira com o Paraguai, com os países que são normalmente produtores de maconha, produtores de cocaína. E eu lembro que a questão de 10, 15, 20 anos atrás era difícil você falar uma apreensão de 300 quilos de cocaína, 500 quilos de cocaína. Hoje virou comum. Hoje a gente faz a apreensão de 1 tonelada, 2 toneladas de cocaína. Então, o trânsito de drogas pelo nosso país, porque o Brasil, além de ser um país consumidor de droga, ele é um grande corredor de escoamento da droga, né? Isso envolve os nossos portos.
inclusive o Porto de Itajaí. Mas não só o Porto de Itajaí, nós temos o Porto de São Francisco do Sul, que são o Itapoá, são os portos que têm maior movimento no estado, porque não adianta a gente fazer uma pressão em um porto, eles vão buscar o outro. Sempre é uma briga de gato e rato, né? Então, tanto que ano passado teve uma operação em Itajaí contra o tráfico de drogas, que foram apreendidos aproximadamente, efetivamente apreendidos, 75 milhões em bens de traficantes. Isso representou aproximadamente 10% que foi apreendido no Brasil inteiro, de bens de traficantes em 2019. Isso só uma operação em Itajaí. Então, a nossa fronteira aqui é uma fronteira com a Argentina, que não é um país produtor de droga, né? Então, o nosso grande problema maior não é a fronteira, mas é o porto, né? Como eu falei, o Brasil é um país que ele serve como corredor da droga. É muito mais fácil para um traficante mandar um carregamento de droga nos portos brasileiros do que sair por um porto de um país produtor, né? Doutor Cubas, a luta contra o tráfico de drogas, para tentar conter o tráfico de drogas, eu vou usar um silogismo aqui, não seria o enxugar gelo, mas eu gostaria que o senhor me respondesse logo depois do intervalo. A gente volta logo com o doutor Ricardo Cubas, superintendente da Polícia Federal aqui em Santa Catarina. Obrigado por nos acompanhar aqui no Conexão ND, na Record News. E hoje nós estamos recebendo o superintendente da Polícia Federal de Santa Catarina, Dr. Ricardo Cubas. E eu formulei uma pergunta agora há pouco, eu acho que até no sentido de preocupação até. A luta na luta pelo tráfico de drogas seria enxugar gelo? Então, não só a Polícia Federal, mas as demais polícias antes tinha uma visão da apreensão, né? Tanto que falava assim, tinha a expressão não matar a galinha dos ovos de ouro, porque você está aprendendo, mas isso não resolve. A prática, a experiência demonstrou que apreendendo droga você não desarticula nenhuma quadrilha, você não tira nenhum traficante de circulação, porque o tráfico ele é tão lucrativo que ele pode perder 5, 6, 7 carregamentos. Se passar 2, ele está no lucro. Ele já coloca isso na estatística de lucro e prejuízo dele. É terrível isso. Então, o foco hoje da Polícia Federal é atacar a estrutura. Como que você ataca a estrutura? Você investigando a lavagem de dinheiro. Você investigando o patrimônio das estruturas, porque quando você faz uma apreensão, você pega a ponta da cadeia. E normalmente aquele cara que foi pego levando a droga, ele nem tem o conhecimento da estrutura organizacional da quadrilha. Ele não vai ter informação para passar para chegar no chefão. Agora, quem usa o proveito do crime é o chefão. Então você tem que ir no patrimônio, você tem que identificar bens, você tem que identificar como que esse dinheiro circula. Por exemplo, hoje a gente está falando de um carregamento que o traficante ele gasta 5 milhões de reais para comprar na origem essa droga. Esse dinheiro não é fácil de circular. Ele precisa utilizar muitas vezes o sistema financeiro. Então você tem que investigar, dá mais trabalho, mas é muito mais efetivo. Investigar quem movimenta essas contas bancárias, ele movimenta através de laranja, mas tem como identificar quem cooptou essa pessoa. Através de empresas que fazem a lavagem de dinheiro, investigar esse patrimônio, aí você chega no cabeça da organização. E você efetivamente tira o proveito do crime, você acaba tirando o poder de fogo da quadrilha. Agora, você apreendendo maconha, apreendendo cocaína, é enxugar gelo. De fato, é enxugar gelo. Tanto que hoje o foco da Polícia Federal é lavagem de dinheiro para você chegar em quem realmente... Porque na lavagem você vai ver quem está tendo proveito do crime. Aquele apartamento de 5 milhões, o dono não é o cara que estava carregando a droga. É o cabeça da organização, né? Então, aí que você desmantela a quadrilha. E eu queria lhe perguntar agora sobre operações da Polícia Federal.
Costumam dizer que são muito pirotécnicas, que fazem um estardalhaço, chegam às 6 horas da manhã na casa das pessoas e depois não acontece nada. Como é que vocês se sentem, vocês que executam esse trabalho, que é um trabalho complicado de chegar, aprender, a buscar material e, de repente, ouvem todo esse tipo de reação contrária e também depois percebem que essas pessoas saem como se nada tivesse acontecido? Que nós temos que separar duas coisas. Uma é a fase de investigação onde atua a Polícia Federal. E depois é a fase judicial onde essa pessoa vai ser processada e condenada. São situações diferentes, né? O trabalho da Polícia Federal encerra com a conclusão do inquérito. E, normalmente, a operação policial, a deflagração com cumprimento de buscas ou prisões preventivas é na fase final do inquérito, onde a gente já tem várias provas já colhidas e seria o final, o que a gente consegue coletar para fechar a informação, fechar bem a operação. Nós temos o maior cuidado, tanto que dificilmente vai haver uma operação da Polícia Federal, a gente expondo um preso para a imprensa ou para qualquer quem quer que seja, divulgando nomes, porque a gente sabe que nessa fase, por mais provas que nós temos, ele é investigado, ele não é condenado. Então nós podemos fazer uma condenação prévia da pessoa. Então nós primamos muito por essa preservação dos nomes e da imagem da pessoa. Mas isso foi uma mudança, né, doutor? É uma mudança, com certeza. Isso aí, a questão de grandes operações da Polícia Federal é algo recente. Essas grandes operações começaram em 2003, 2005. Né? Então, a Polícia Federal melhorou muito nisso. Né? Hoje, um policial que faz uma exposição indevida de um preso, inclusive ele responde processo disciplinar com pena alta. Ele pode ser até demitido por isso. Então, isso é uma grande preocupação nossa. Com relação a essa questão que falam de operação pirotécnica, é difícil avaliar porque o policial, quando ele está indo cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, ele não sabe o que ele vai encontrar lá na casa. Né? Às vezes, uma pessoa que está sendo investigada por um crime não violento, ele pode reagir de uma maneira inesperada, uma maneira agressiva que um preso, acostumado a ser preso, não vai reagir. Ou esconder o dinheiro na cueca. Ou esconder o dinheiro na cueca, ou destruir uma prova. Então, primeiro, o elemento surpresa. Né? Nós temos que chegar lá no momento que ele não espera a chegada da polícia para a gente preservar as provas. Segundo, nós temos que cumprir isso, normalmente são diversos alvos. No momento que todos esses alvos possam ser encontrados no mesmo lugar. Quando que seria isso? A gente só pode cumprir mandado de busca durante o dia. Então, na primeira hora do dia, que seria a hora que vai estar todo mundo em casa. Se fosse uma operação com um preso só, é tranquilo, eu posso ir durante o expediente, no horário de trabalho dele, e pegar as pessoas. Mas, normalmente, uma operação, por exemplo, nós tivemos uma operação agora, essa semana no Paraná, foram mais de 70 presos. Então, qual que é a chance maior de encontrar todo mundo naquele primeiro momento? Porque quem você não encontrar, possivelmente ele vai fugir depois, vai ser mais difícil de encontrar. Isso envolve a Polícia Federal de todo o país, né? Vem gente de vários lugares. Como a Polícia Federal investiga normalmente crimes que ultrapassam as fronteiras dos estados, muitas vezes as fronteiras do próprio país, a deflagração de uma operação ela envolve diversos estados. Essa operação, por exemplo, do Paraná, tiveram mandados cumpridos em Santa Catarina. Além disso, não, mas eu digo de policiais, de repente, do Paraná atuando aqui, do Rio de Janeiro atuando aqui, daqui atuando em São Paulo. Às vezes eu tenho uma investigação muito especializada que eu preciso de um policial que tenha um conhecimento técnico muito bom. Em outro estado, ele vem para cá trabalhar aqui. Às vezes passa 2 anos trabalhando aqui para ajudar na investigação. Às vezes, para deflagrar uma operação, eu preciso ter reforço de efetivo naquele dia de policiais de outros estados para virem para cá para cumprir os mandados. Então, essa questão da ser uma operação pirotécnica, na verdade é para garantir a segurança dos policiais e do próprio investigado, do próprio preso. Porque ele vai chegar numa situação, tanto é que dificilmente a Polícia Federal tem ocorrências envolvendo troca de tiros ou policiais feridos na deflagração das suas operações. Porque ele já vai com um efetivo tão grande que a pessoa fala, eu não vou reagir, não tem como eu reagir. Então, para a segurança. Estratégia. É uma estratégia. Às vezes, quando você vai prender um traficante que já foi 10 vezes para o presídio, esse cara, ele fica contando piada até com você. Ele leva numa boa ser preso. Às vezes, você prendendo uma pessoa que nunca foi presa, uma pessoa da sociedade, naquele momento ele pode perder a cabeça, perder a razão e praticar um ato contra ele ou contra um policial.
Então, o reforço no efetivo é para isso, para garantir a segurança. Aqui em Santa Catarina, qual a situação em relação a essas operações, principalmente no sentido de corrupção? Bom, em Santa Catarina nós temos a Superintendência da Polícia Federal em Florianópolis e mais 6 delegacias no interior. Criciúma, Lages, Chapecó, Dionísio Cerqueira, Joinville e Itajaí. Cada operação conduz as investigações da sua região. Tá? Florianópolis, ano passado, deflagrou uma grande operação, que foi a Operação Alcatraz, que envolvia especificamente desvio de recursos públicos. Né? E ano passado também Itajaí deflagrou uma operação grande envolvendo o tráfico de drogas. Ano passado foram 22 operações especiais no estado. Operação especial é aquela que demanda um grande uso de efetivo, vários mandados sendo cumpridos, quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. É uma operação bem mais complexa que demanda grande parte do efetivo trabalhando. Então, ano passado foram 22 operações. Esse ano, mesmo sendo um ano atípico, já foram realizadas 20 operações no estado, que vão desde crimes financeiros, crimes contra a Caixa, tráfico de drogas, desvio de recursos públicos. Fizemos uma grande operação em conjunto com a Receita Federal, que envolvia, ano passado, créditos podres que eram utilizados para compensar tributos federais. Né? Na verdade, foi dado um prejuízo não para a União, mas para empresários de mais de R$1 bilhão. Empresários contrataram esse serviço e foram lesados. Né? Porque a Receita não ia receber esses créditos, né? Porque o serviço de auditoria deles foi bem feito e eles identificaram essa tentativa de golpe. Então, foi uma investigação que foi feita junto com a Polícia Federal, Receita e Polícia Federal, que acabou descobrindo esse esquema, que era uma organização criminosa de Florianópolis que vendia esse serviço para o Brasil inteiro. Doutor Cubas, lamentavelmente a gente está chegando ao final, mas eu tenho uma curiosidade, que é o nome das operações. Quem é que inventa isso? Ou quem é que cria isso? Porque aparece nome de tudo que é jeito. Como é que vocês chegam a esse nome? Normalmente, a operação ela nasce num inquérito policial. E esse inquérito policial tem um número. 2020, não sei o quê, 245, é um número de mais de 10 dígitos. Então, quando você vai fazer referência a essa investigação, é muito difícil você ficar falando, aquela investigação do 28, tal. Então, acabou, usualmente, criando um nome para identificar a sua operação. E esse nome tem que ser um nome que não leve se deduzir qual é o objeto dessa investigação. Por exemplo, eu estou investigando um desvio de recursos públicos na área da saúde. Eu não vou falar operação desvio de recursos da área da saúde. Né? Então, que às vezes esse nome pode vazar. Então, Operação Seringa. Então o delegado que está presidindo, ele acaba descobrindo um nome. É o delegado que... O delegado que está presidindo aquela investigação, aquele inquérito, que normalmente é um delegado que preside e, dependendo do volume, tem outros delegados que auxiliam, mas sempre tem um delegado que é o principal naquela operação, ele acaba colocando um nome e tem delegados que são muito criativos nessa questão de dar nome para as operações, de fato. Doutor Cubas, muito obrigado por participar do Conexão ND. Eu já tinha mais uma infinidade de perguntas aqui, mas futuramente nós vamos lhe roubar mais uma vez para a gente continuar esse bate-papo. E obrigado você que nos acompanhou aqui no Conexão ND. E amanhã é o dia do Luiz Carlos Prates. Você não pode perder. Um grande abraço, um beijo e terça-feira que vem a gente se vê.